Caríssimos irmãos e irmãs, hoje temos a alegria de celebrar a memória de Santa Rita de Cássia, uma filha obediente, uma esposa humilde, paciente, uma mãe exemplar, uma religiosa santa e estigmatizada, a padroeira das coisas impossíveis e das causas desesperadas. Pois bem, vejamos um pouco, naquilo que o tempo nos permitir, um pouco a respeito da sua vida, para que ilumine a nossa, um pouco do seu viver, para que ilumine o nosso viver. Primeira coisa que nós podemos observar na vida de Santa Rita é que ela viveu este mundo com um olhar sobrenatural. Ela viveu neste mundo com os olhos voltados para o céu. Ela viveu neste mundo esforçando-se por alcançar as coisas eternas e não as coisas passageiras. Ela viveu neste mundo procurando o céu, a salvação para si, para os seus e para aqueles que cruzaram o seu caminho. Meus irmãos, só isto já seria o suficiente para que nós fizéssemos uma reflexão a respeito da nossa vida. Isto é, como é que eu tenho vivido a minha vida? A partir de que parâmetros eu faço as minhas escolhas? Qual é a força motriz de todos os meus atos? A partir de que ponto espiritual ou meramente humano que eu faço as minhas escolhas, me dedico e me sacrifico? Qual é o ponto principal a partir do qual procedem todos os meus atos? De Santa Rita era sempre o ponto espiritual. O objetivo dela, em todas as suas atitudes, em todos os seus afetos, em todo o seu caminhar, o olhar espiritual, o agradar a Deus, vamos usar uma outra palavra tão usada por muitos santos, buscar a glória de Deus estava sempre em primeiro lugar. Não era a sua glória, não era o seu bem-estar, não era a sua satisfação, não era a sua alegria, mas a satisfação de Deus, aquilo que satisfaz o coração de Jesus, aquilo que alegra o meu Deus, aquilo que dá contentamento ao meu Senhor, ao meu amado, aquilo que dá glória a Deus. Então, tudo aquilo que nós iremos ver a respeito da sua vida, temos que ter como luz indicativa este desejo ardente no coração dela, enquanto que, se você olhar, meus santos, em todos os pecados na sua vida, o desejo que está presente é sempre buscar o seu contentamento, a sua glória, a sua satisfação, a sua vontade. Pois bem, Santa Rita nasceu Marguerita, era esse o nome com o qual ela foi batizada. Ela nasceu em 1381, de pais católicos devotos, Antônio Mancini e Amata Ferri. Católicos piedosos, chamados de pacificadores de Cristo, porque ali onde eles moravam, sempre que havia alguma contenda, eles eram aquele casal era chamado, porque eles conseguiam pacificar até mesmo os corações mais endurecidos, enraivecidos. Então eram pessoas conhecidas pela sua piedade, mas que não tinham filhos. Na velhice, já em idade avançada, tanto de Antônio como de Amata, eles receberam aquele presente, Marguerita, mas que carinhosamente eles chamavam de Rita. Muito bem,
Na casa, então, eles já reservaram um cômodo para que servisse de oratório, um local especial para que já fosse inculcado na cabecinha daquela criança de que Deus precisa ter um lugar nas nossas vidas, e o melhor lugar, de que Deus precisa ter um lugar na nossa casa, para que nós com Ele nos encontremos, para que com Ele nós nos tenhamos um entretenimento, tenhamos oração. Já aqui nós poderíamos ver, meus santos, que muitas vezes o melhor lugar da casa está ocupando a televisão, É ali, na sala, no centro onde tudo acontece, na sala da mesa de jantar, eu já vejo a televisão. Na sala onde nós nos sentamos e olhamos para a televisão, ela está no centro. Pois bem, aquela menina foi então educada para se entreter com Deus e buscá-lo. E desde então pequenininha, ela ouvindo dos seus pais a história dos santos, conhecendo a Sagrada Escritura, as verdades da fé, aquela menina se encantou com Deus e queria consagrar a sua virgindade a Nosso Senhor. Ela queria ser toda dele, mas os pais, influenciados também pelo costume da época, isto é, de preparar suas filhas para um casamento, os pais tinham outros planos e ela, sem ter clareza da vontade de Deus para a sua vida, e a vontade de Deus era mesmo que ela se casasse, porque senão nós não teríamos este exemplo de mulher casada, de mãe, de viúva e de religiosa. Então fazia parte dos planos de Deus que ela se casasse, e ela que no início nutria o desejo de se consagrar totalmente a Cristo, ela se casou com Paulo Fernando, que os biógrafos, os historiadores dizem que era um homem pervertido, impulsivo, violento e sem temor a Deus. Isto é, um péssimo homem. Um homem que não admitia ser contrariado. E diz que a mansidão e a sabedoria de Rita conseguiram dobrar aquele coração. É claro, meus santos, que não foi no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro, mas depois de anos de sofrimento. Mas lembra, qual era o objetivo que Rita trazia na sua mente e no seu coração? A maior glória de Deus. Então a maior glória de Deus era ela ganhar aquele homem tão difícil para Deus. É claro, meus santos, se o objetivo de Rita se os objetivos fossem materiais, imanentes aqui deste mundo, ela iria querer a sua realização e a sua alegria, mas ela tinha em mente buscar a glória de Deus. Então, quanta alegria ela daria ganhando aquele homem tão difícil, que não tinha temor nenhum. E ela consegue então, já no final da vida dele, eles viveram 18 anos casados, tiveram 18 anos de casamento. No final da vida, ele se converte, mas um dos seus inimigos, que ele havia nutrido na sua vida de pecado, mesmo depois dele ter mudado de vida, o assassinou. Rita já tinha 2 filhos, Paulo Maria e João Tiago. Ele morre, o seu marido morre, ela perdoa os assassinos, mas percebe que no coração dos filhos o ódio e o desejo de vingança estão presentes. E ela tenta dissuadir os filhos e levá-los ao perdão, e percebe que eles estão convictos, convencidos de que vão vingar a morte do pai. Então Rita, que agora viúva e que só tinha os filhos a quem tanto amava, ela disse: meu Deus, se não há um outro meio, então leva-os, mas que eles não cometam este pecado.
mas que antes da morte eles se arrependam. E a prece daquela mãe, vocês podem imaginar, meus santos, o que é uma mãe, uma viúva, que não tem mais ninguém, somente os filhos, fazer uma prece assim. Então, ela pede, Nosso Senhor atende aquela prece, os dois caem doentes, e ela ali, cuidando deles, mas cuidando principalmente da alma deles. Eles não podem morrer com este ódio no coração. E é claro, meus santos, que como disse o bispo de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, não pode se perder um filho de tantas lágrimas. Aquilo que ele disse a respeito de Santa Mônica, nós podemos aqui aplicar a Santa Rita. Não poderia se perder aqueles meninos a quem ela de alguma maneira tinha até sacrificado, tinha renunciado, desde que eles não se perdessem. Ela suportaria a perda, e isto com menos de 1 ano da morte do pai, a morte do esposo, ela suportaria desde que eles fossem para o céu, porque ela sabia que no céu ela haveria de encontrá-los. Esta certeza, esta convicção profunda que nós precisamos alimentar com a graça de Deus cada vez mais no coração. Existe uma outra vida para nós, existe uma outra vida reservada para nós, porque se nós, meus santos, por um momento nós nos esquecermos, e quando eu digo esquecer, eu não digo de sumir do nosso intelecto, da nossa memória, mas sumir do nosso coração, esta certeza profunda que nos vem pela graça, existe uma outra vida. Ora, quando nós cremos de verdade nisto, nós estaremos dispostos a sacrificar qualquer coisa, porque sabemos que um dia nós teremos infinitamente mais. Então, ela estava disposta a perder a companhia dos filhos por alguns anos nesta vida, mas tê-los por toda a eternidade no céu. Ela não estava simplesmente sacrificando os filhos, mas ela os teria de volta, e os teria perfeitamente, e os teria para sempre. Da mesma maneira que nós, quando renunciamos de alguma maneira a alguns anos de felicidade aqui neste mundo, felicidade carnal, felicidade imperfeita, felicidade às vezes até louca, felicidade no pecado, mas renunciamos por uma felicidade perfeita, duradoura e eterna no céu. Não é que nós estamos renunciando para perder absolutamente, nós estamos renunciando para recuperar de uma maneira perfeita e infinita. Felizes somos nós, porque estamos fazendo a melhor troca do mundo. Felizes somos nós, porque estamos fazendo a melhor troca do mundo, a troca dos bens temporais pelos bens eternos. A troca dos bens que perecem, que a traça corrói e a ferrugem destrói, por aquela felicidade perfeita que não passa, que não enjoa, que não cansa e que dará plenitude ao nosso coração. É esta fé que estava tão presente no coração de Rita, de Santa Rita, e que nós precisamos pedir a Deus que esteja também presente nos nossos corações, por mais impossível que isso nos pareça. É verdade, porque se você parar e olhar para o seu coração, você vai ver, mas padre, mas o meu coração é tão miserável, o meu coração é tão duro, meu coração é tão incrédulo, que até mesmo para crer nas pequenas coisas é um sacrifício imenso, e para crer com um pequeno fervor, com quanta força espiritual é feita. Uma fé deste tamanho, uma fé desta maneira, uma fé de uma Santa Mônica, uma fé de uma Santa Rita, uma fé de uma Santa Isabel da Hungria, uma fé de uma Santa Isabel de Portugal, uma fé de uma Santa Gema Galgani, uma fé de uma Santa Teresinha do Menino Jesus, de Santa Teresa d'Ávila, de Santa Benedita Teresa da Cruz. Uma fé assim me é impossível, mas tudo é possível a Deus.
Aqui eu dei exemplo de santas mulheres. Os homens sabem muito bem que isso também se aplica a nós. Isto é, uma fé deste tamanho. Então, precisamos nos agarrar, confiar na graça de Deus e suplicar a intercessão dos santos amigos de Deus. Dentre eles, hoje, Santa Rita, a santa das coisas impossíveis e das causas desesperadas, que talvez, dentre elas, esteja aí também a sua conversão, a sua santidade. Pois bem, então, os meninos se arrependem, se confessam, morrem, e Rita então diz: agora eu poderei me entregar plenamente à vida religiosa, porque lembra, ela desde pequenininha queria ser religiosa, porque ela passava pelos claustros, a vida no claustro atraía, ela passava pelos conventos e pelos mosteiros, e ela sentia um desejo imenso de ali entrar, e de ali viver, e de se entregar totalmente àquela vida de oração, de despojamento, de penitência, de caridade, de obediência. E ela vai então pedindo para entrar, mas ela não era mais virgem, ela já tinha feito uma experiência no matrimônio, e segundo as normas da época, seria impossível uma mulher assim ser acolhida na vida religiosa. Mas ela percebia aquele desejo imenso no seu coração. Aquilo para ela era uma graça impossível. Como é que ela iria conseguir entrar em um convento? E ela vai bater lá na casa agostiniana para entrar. A madre tem uma boa impressão dela, a acolhe bem, mas diz: minha filha, você já teve uma vida matrimonial, você não pode entrar aqui. E ela tenta ainda por 3 vezes, mais 2 vezes. Tenta e recebe sempre uma negativa. Não, você não pode, você já foi casada, você não pode entrar aqui, você não pode viver aqui conosco. Vocês podem imaginar o sofrimento no coração dessa mulher que já tinha perdido o marido, os filhos, que sentiam um desejo profundo de entrar e se entregar a Deus na vida religiosa, mas as casas fechavam a porta e diziam: aqui você não pode entrar, as regras não permitem. Então, ela, desejando viver a pobreza, a castidade, a obediência, então ela já era uma viúva casta. Ela não tinha objetivo nenhum de se casar novamente. Ela pegou os seus bens, vendeu e deu aos pobres, mas ela queria viver debaixo da obediência religiosa. E nesse período de oração, de sofrimento e de às vezes não compreender os caminhos de Deus, ela vê então, ela tem uma visão em que os seus 3 amigos, São João Batista, que também foi concebido na velhice como ela, Santo Agostinho, o pai da família agostiniana, e São Nicolau de Tolentino, um religioso agostiniano, aparecem a ela e diz: vem comigo, Rita. E ela acompanha. Isso era noite já, alta noite. Chegam diante do convento, que é óbvio estava de portas trancadas. As portas são abertas. Eles entram e a deixam na capela. No outro dia de manhã, as religiosas acordam e veem, meus santos, imaginem que os conventos de antigamente, eles eram fortalezas mesmo, para dar proteção às religiosas que ali estavam, porque existiam invasões de bárbaros, de pessoas de outras religiões, que poderiam fazer o mal àquelas religiosas. Então eram casas religiosas fortemente guardadas, de modo que quando as religiosas chegaram, encontraram Rita lá rezando, viram que a porta não tinha sido arrombada e ouviram o testemunho dela. São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino me trouxeram aqui. Eles não tiveram como não acreditar e a acolheram, aceitaram Santa Rita na casa religiosa. O impossível tinha acontecido. Mas, meus santos, a medida do amor é amar sem medida, e é próprio do coração que ama
nunca está satisfeito com o amor oferecido, sempre quer oferecer mais, sempre quer amar mais e se doar mais. Se você percebe uma satisfação no amor, isto é, não, tá bom, eu já amo suficientemente, saiba, meu santo, minha santa, que você já deixou de amar, porque é próprio de quem ama querer amar cada vez mais. Pois bem, havia no coração de Santa Rita esse desejo de amar mais, e mais ainda, ela não se dava ela não estava satisfeita, ela não estava contente somente em ser religiosa, mas ela queria se configurar mais intimamente a Cristo. E um dia, um religioso, um capuchinho, Giacomo della Marca, fez uma pregação a respeito da configuração a Cristo crucificado, a se unir a Jesus Cristo sofredor. E Rita ouviu aquela pregação que lhe tocou profundamente, e ela pediu a Jesus a graça de se unir mais perfeitamente ao seu sacrifício, nem que fosse por um espinho da sua coroa. E ela recebe então a sua chaga na fronte, na testa, uma chaga espiritual, mas fisicamente observável. E interessante que os santos estigmatizados, todos eles, as suas feridas eram feridas que poderiam causar dor em alguns, mas eram feridas gloriosas. Mas no caso de Rita, era uma ferida purulenta, fétida, isto é, que saía pus, que deformou a sua fronte, que lhe causava dores imensas e que era terrivelmente, de um odor terrível, que tiveram que esconder Rita no último quarto do corredor mais escondido da casa religiosa, porque ninguém aguentava ficar perto dela, tal fedor dela emanava. Estava lá Rita, cheia de dores, com a face deformada, com pus que lhe escorria pela fronte. Por quê? Porque ela tinha se unido a Jesus Cristo crucificado, suportando parte das suas dores, configurando-se a Cristo. Aqui, meus santos, nós podemos ver, quando um sofrimento nos visita, qual é a nossa atitude. Rita pediu para ser configurada a eles. Vamos resumir, o tempo está adiantado. Ela passa, meus santos, neste sofrimento 15 anos. Durante 15 anos ela passou assim. Teve apenas um pit stop no seu sofrimento, quando em 1450 foi declarado o ano santo, o ano jubilar, pelo Papa Nicolau IV, e ela queria muito ir a Roma para fazer os atos de piedade. Mas as freiras disseram: não, você desse jeito, doente, fedendo, repulsiva, não tinha sequer aspecto de homem, diz a Sagrada Escritura, a respeito de Jesus Cristo sofredor. Era feio de se olhar para aquela mulher emanando, vertendo pus da fronte e com o rosto horrível. E ela pediu a Jesus que a liberasse daquele sofrimento, daquela repugnância, para que ela fosse lá rezar no ano santo, e depois ela voltaria, e a chaga poderia voltar. E assim aconteceu. A ferida, da noite para o dia, curou, não existia mais nada. Ela foi feliz, rezou, louvou nosso Senhor, fez os atos de penitência e voltou feliz para mais 8 anos com aquela ferida. Voltou para o convento, a ferida reapareceu, e ela ficou naquela vida terrível, mas terrível no sentido humano da palavra, mas gloriosa, porque unida a Cristo com amor. Rita morre, sua chaga se diminui, fica apenas um pontinho em que sai um líquido perfumoso,
de um perfume que emana e que enche os claustros, e que as pessoas não queriam sequer enterrar Rita, porque a sua feição era tão bela, o seu rosto era tão bonito, o seu corpo emanava um perfume tão agradável, que ninguém queria enterrar aquele corpo, e que sua face pode ser até hoje contemplada ali, na sua beleza, na sua lucidez, na sua limpidez. Meus santos, nós vimos rapidamente, mas muito rapidamente, a vida desta santa mulher. Que este relato desperte nos nossos corações pelo menos um primeiro passo, uma amizade com ela, pedindo que ela, que aprendeu tão bem a viver neste mundo com os olhos voltados para o alto, com os olhos voltados para o céu, que nós também aprendamos nesta vida a, vivendo entre as coisas que passam, que aprendamos a olhar e a abraçar aquelas que não passam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.